Olha, vamos dar continuidade sobre esse grave acidente. O nosso WhatsApp tá aí, pessoal. Vamos lá botar aí para quem está em casa agora, comentar. Refletir também sobre isso. O que está acontecendo, hein, minha gente? O que está acontecendo nas nossas ruas, nas nossas cidades, nos nossos bairros? O que está acontecendo de verdade? Me diga aí. O que você acha sobre esses assuntos? 998780327. Porque é mais uma situação que chama a nossa atenção, sim. E dando continuidade, a nossa equipe estava na manhã de hoje no local. E é por isso que eu vou chamar agora a Letícia Antunes, porque ela viu o cenário um dia após essa colisão. Letícia, o que foi que você viu? Como é que estavam as pessoas? Você conversou com moradores? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu estou aqui no local, como você falou, eu conversei com moradores e comerciantes também do local. Eu estou mais precisamente num pedaço da rua que aconteceu toda essa situação e com a Travessa Nazário. Daquele outro lado que o veículo parou, ainda tem um pouco dos destroços dos veículos. Aqui com a câmera a gente não consegue mostrar, mas é possível ver como o impacto da batida foi longe, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, a rua Rio Branco, que aconteceu todo o acidente. Por toda a rua aqui, na calçada, tem os destroços aqui no meio da rua. Então, para vocês verem como realmente a batida foi intensa. Aqui, ó, tem pedaços de vidro, não sei se o cinegrafista André Castellotti consegue mostrar. Pedaços de veículo, aqui, ó, tem até parece ser um parafuso, uma situação bem impactante mesmo. Quando a gente chega mais próximo aqui, de onde a igreja que aconteceu toda essa situação, ainda a destruição é muito maior. A gente vê os restos, eu mesma acabei de pisar aqui num resto de um pedaço de carro, isso porque os moradores contaram que já foi feita até uma pré-limpeza aqui na situação, pedaços de vidro. Então, como você falou, Ana, na sua reportagem, o acidente aconteceu bem aqui. Muitas pessoas estavam nesta igreja aqui, tinha acabado de finalizar um culto por volta das 8h30 da noite. Então muitas pessoas, como é de costume, ficaram aglomeradas aqui em frente, estavam conversando, Domingo à noite, eles estavam aí finalizando o final de semana com uma conversa depois de um culto e se depararam com toda essa situação. O veículo que estava parado aqui, que foi o primeiro atingido, estava aqui, ó, em frente ao comércio do Seu Amaro. O Seu Amaro está até falando ali, ele já falou com a gente, contou pra gente como que foi a situação. Seu Amaro, o senhor ouviu de casa, esse barulho? Eu vi o barulho do único, quando eu abri o portão, já tinha batido nos carros, já estava andando lá no outro lado. Deu pra ver, eu bati no avião, o barulho, pá, foi embora. Por sorte, não entrou na igreja, se entrar na igreja, matar muito dentro da igreja. E esse é um desastre enorme, matar o pessoal rezando dentro da igreja. Realmente, Seu Amaro, verdade, Seu Amaro. Realmente, como ele está falando, foi um grande livramento. Ele está falando do barulho, ele não estava aqui no comércio, mas ele mora ao lado do comércio. Então, ele conseguiu ouvir esse barulho, saiu, para ver o que tinha acontecido. Claro, esse concreto aqui de contenção da loja dele, ficou completamente destruído. E ainda bem que tinha esse concreto, que foi mais uma barreira para esses veículos não adentrarem na igreja e acontecer, como o Seu Amaro falou, uma grande tragédia. Eu falei mais cedo com o Diego, ele estava no culto e ele falou que a filha dele estava brincando aqui na calçada pouco antes de tudo isso acontecer. E aí ele veio aqui para ver como que estava a filha, apesar de ser um local próximo à casa dele, ele queria saber como que estava a menina. Então ele veio para cá, ela pediu para ir ao banheiro, ele falou que isso foi um grande sinal, porque foi um livramento realmente. Ela pediu naquele momento para ir para o banheiro, ele levou ela, então ela foi lá para dentro e logo depois aconteceu todo esse acidente. E ele falou que o que segurou realmente, para uma tragédia não tão grande, que já foi uma tragédia, mas a gente poderia estar dando uma notícia muito pior do que a gente está dando hoje. Foi um carro que estava parado aqui, ó, em frente ao comércio, que eu mostrei para vocês, o Seu Amaro. E aí esse veículo meio que parou, o veículo que estava em alta velocidade. Ele ainda atingiu, aqui a gente pode ver aqui, ó, a marca no chão, até aqui na calçada. Deixa eu ver se o André Castellotti consegue mostrar para vocês. Aqui, ó, marca de pneu na calçada. Então foi esse veículo
muito atingido e mais 2 carros também foram atingidos, mas com um pouco menos de gravidade, mas foram atingidos, e também uma moto. E na calçada tinham pessoas, como eu falei, e um casal foi atingido fortemente, né? Eles foram socorridos para o Hospital Ferreira Machado, né? Um senhor e uma senhora, mas eles já foram liberados, já estão bem. E também quem foi levado para o hospital foi o motorista do veículo que causou o acidente e também a passageira. Vamos ouvir o Diego. Ele conversou comigo um pouco mais cedo e falou de toda essa situação. Ele que levou a filha lá para dentro um pouquinho antes de tudo isso acontecer. Eu estava aqui na hora do encerramento do culto. E foi o momento que a gente estava aqui na frente da igreja e a minha filha pediu para ir no banheiro na hora, minha esposa estava ali na frente, a gente estava todos ali na frente. Foi o momento que eu vi o carro vindo em alta velocidade, chegou aqui na frente, ele perdeu o controle e atingiu o carro que estava aqui. Foi um grande livramento do Senhor para todos nós, né? A gente tem que agradecer a Deus por esse livramento. Poderia ter acontecido uma grande tragédia, né? Muitas pessoas poderiam ter morrido. Mas primeiramente foi o livramento de Deus e graças a Deus o carro estava aqui também. Foi aonde amorteceu um pouco o impacto da batida. Tá aí a gente ouviu agora, volta aqui pra mim, WA. Volta aqui, W. Tá ouvindo, Letícia? Tá na escuta aí? Inclusive, depois eu não sei como é que tá aí o seu Amaro, eu fiquei curiosa para saber como é que o seu Amaro tá. Seu Amaro que estava aí, que teve a frente, né, do seu comércio destruída. O Diego realmente foi um livramento, hein, Diego? Um livramento que você teve aí com a sua filha que lhe pediu para ir no banheiro. É isso, gente. A gente tá ali num domingo, né? Você pensando que já tá relaxando para começar uma semana, vem uma pessoa, né, e dirige o carro desse jeito. Claro que a gente não está aqui para julgar ninguém, não é esse o nosso papel, mas a gente tem que analisar esses fatos. A gente tem que chamar a atenção dessas pessoas que assumem um volante. A gente tem uma arma na mão, gente. A gente tem que ter essa responsabilidade, sim. Se você vai numa esquina, se você vai andar 5 minutos, 3 minutos, não importa. Você tem que ter responsabilidade, nós temos que ter. Nós que conduzimos veículos, nós que estamos aí na direção, a gente tem que ter essa consciência. Enquanto a gente não despertar para isso, vamos ter situações como essas se repetindo. Porque você pode multar, você pode perder ponto na CNH, você pode ter semáforo, bota quebra-mola, bota radar, bota tudo e continua. Por quê? Se existem os impedimentos, se existe a regra de trânsito, Letícia, por que será que continua? É porque a consciência ainda não despertou, porque a autorresponsabilidade ainda não se faz presente. Você conversou com o seu Amaro, não sei como é que ele está agora, se você pode conversar um pouquinho mais com ele. Ele deve estar assustado, gente. Os moradores, Diego, que conversou um pouquinho mais com a nossa equipe, disse que já precisava de algo aí nessa rua, Letícia. Se você puder falar um pouquinho mais com o seu Nazário, né, se ele permitir também, me diz aí, Letícia, você que está na rua, você que diz. Eu vou tentar falar com ele já, Ana, mas só vou dar mais uma informação, porque uma moradora veio aqui e falou comigo que o senhor, né, ele foi liberado, mas ele está com a costela quebrada. Então, uma situação difícil, né? Vai precisar ficar de repouso e a gente não sabe como que é a situação dele, se precisa trabalhar, se ele vai conseguir ficar de licença do trabalho. Então, realmente, uma situação muito complicada. Eu vou até que o seu Amaro saiu aqui da frente agora, eu vou chamar. Seu Amaro, vem aqui um pouquinho, por favor. Ele vai voltar, porque até ele tinha falado que o senhor ficou com medo também por conta do comércio do senhor, né? Não bate e bateram dentro na porta aqui. A outra vez não bateu no muro ali. Tinha um piquete e me deu um acidente pior. Ainda bem que ele bater aqui, que bater matar um acidente ali. É melhor para ele quebrar tudo para não entrar na igreja. E aqui, pelo menos, a gente bota no lugar. Agora a morte não bota no lugar. Já tinha acontecido acidente? Já tinha acontecido acidente. Então é melhor bater aqui, destruir aqui, não destruir a vida da pessoa, tirar a vida da pessoa dentro da igreja, estar rezando, entendeu? É muito difícil. Tá
Certo, seu Amaro. Então, Ana, ó, mais um morador que a gente já mostrou esses dias, né, aquela situação no centro. Eu já vou falar com o senhor, seu Amaro. A gente já mostrou aquela situação no centro que o comerciante teve que fazer uma calçada mais alta para evitar que o carro entre no comércio dele. Não sei se você lembra desse caso e as pessoas que também estão em casa. E aqui é mais ou menos a mesma situação. O seu Amaro tem esse local mais alto aqui em frente ao comércio dele e é o que segura, o que deixa ele um pouco mais tranquilo, né, em relação a possíveis acidentes. E também tem esses tipo um poste, né, de concreto para evitar, mas a gente vê que esse aqui não segurou o veículo, né? Então aí fica a dúvida, né, se realmente isso vai ser uma segurança. Mas é como você falou, Ana, o que a gente precisa é de educação e respeito no trânsito. A gente tem que se colocar no lugar do outro. E se fosse esse motorista que estivesse no culto com a família e passasse por uma situação dessa, é a gente sempre se colocar no lugar do outro, para a gente saber se realmente isso que a gente está fazendo é correto ou não, ou seja, uma simples passar num semáforo vermelho, como a gente ouve de alguns motoristas falando, mas eu só passei num semáforo vermelho, eu só passei num cruzamento. Não é só passar, porque tudo pode acontecer no trânsito. Os carros, os veículos, eles são verdadeiras armas, porque eles tiram a vida das pessoas e muitas vezes a gente vê os acidentes acontecendo com quem tem nada a ver com o assunto. Porque como essas pessoas que estavam saindo de um culto e foram atingidas em cima da calçada. É uma situação realmente muito difícil de falar até. Como a pessoa está num domingo à noite, saindo do culto com a família, com os amigos e atingido em cima da calçada por um carro em alta velocidade, Ana. Olha, perfeito, Letícia. Letícia está aí com o André Castellotti, ainda ouvindo alguns moradores. Eu quero até pedir desculpa, eu falei seu Nazário, é seu Amaro. A gente fica com a cabeça, né, quando vê uma situação como essa. Seu Amaro, muito obrigada aí pela sua participação. Vamos atualizar, sabe por quê? Porque são 4 pessoas. E as pessoas que já foram liberadas, eu imagino que devem estar assistindo agora a Record, recebam aí o nosso abraço, né? A nossa força, porque a pessoa se sente até injustiçada. Poxa, eu não posso ficar na rua, eu não posso ir para o meu culto, eu não posso ficar sentada conversando com as pessoas que vêm, um motorista, às vezes, a depender do estado, que vem e atropela a gente. Imagina o susto que essas pessoas não estão, o choque. Mas vamos acompanhando, Letícia. Muito obrigada. Qualquer novidade sobre esse caso a gente volta a falar, porque a gente ainda vai ter informações a respeito do estado desse motorista também, porque tinha uma pessoa também no outro veículo. Vamos acompanhando, o nosso WhatsApp está aí, a qualquer momento a Letícia pode chamar a gente aqui mais uma vez.